Tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela foi curada. Amém? Glórias a Deus. Podem se sentar, irmãos. Esse é um texto um quanto difícil, muitas vezes, para nós entendermos alguns posicionamentos que Jesus teve. E aqui, no começo do texto, diz que... Vou olhar, Rafa, para ficar bem bonita. Espera aí, gente. Agora que eu estou toda borrocada, que eu já chorei, beleza? E diz que, então, Jesus tinha ido para a região de Tiro e Sidom. Mas da onde que Jesus estava vindo? Da onde ele estava vindo? Ele estava em Genezaré. Tem uns nomes complicados, né? Que era lá na Cananéia. E ele estava vindo desse lugar. E muitas vezes, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de entender quando a gente pega um texto isolado. A gente sempre tem que procurar entender o que estava acontecendo antes. O que aconteceu antes? Qual que era o ambiente? Qual era o contexto que estava acontecendo ali? Então, da onde que Jesus estava vindo? Se nós olharmos um pouquinho o texto antes, ele estava vindo e ele tinha tido um embate. Ele tinha sido confrontado pelos fariseus. E o texto anterior diz assim, que ele curava, ele estava curando muitas pessoas estavam sendo alcançadas, haviam multidões atrás dele, e aí chegou os fariseus lá. E tudo aquilo acontecendo, todo aquele mover, imaginem, se Jesus estivesse aqui, nesse momento, fisicamente, porque ele está espiritualmente, e a gente estivesse vendo aqui cegos sendo curados, paralíticos andando, e aí chegasse alguém aqui, e aí fosse questionar assim: os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Meu Deus, gente, tu está vendo alguém que está sendo curado, que era cego de nascença, alguém que era paralítico, sendo curado, e tu está se preocupando se eles estão lavando a mão, você está olhando se eles estão comendo, se eles tomaram banho, que roupa que eles estão usando. Tamanha era a dureza do coração dos fariseus. E quem eram os fariseus? Eram aqueles que diziam que conheciam a Deus. Eram aqueles que se diziam que conheciam a palavra. E eram esses que ficavam questionando Jesus o tempo todo. E Jesus deu uma resposta para eles e saiu dali. E aqui a gente já tem uma lição. Amados, tem pessoas que elas vão ter total acesso ao Senhor. Há pessoas enviadas a elas por Deus. Pessoas que vão ter acesso à palavra, que vão contemplar milagres interiores, exteriores, que vão ver, contemplar com seus olhos o agir sobrenatural do Senhor, mas nem assim vai ser suficiente. Porque o coração dela está endurecido.
Porque olhando, ela não quer ver, ela não quer enxergar. Então, os fariseus, eles olhavam, eles viam todos os sinais, toda a promessa que Jesus se cumpria na vida dele, através dele, mas eles não queriam enxergar. Eles não queriam ver. Então, Jesus deu a resposta que ele precisava e ele saiu. E ele continuou o caminho dele. Ele não parou. Ele não ficou discutindo. Ele não ficou tentando provar que ele era Jesus. Ele não ficou tentando provar que ele era o Filho de Deus. Ele simplesmente seguiu adiante. E, às vezes, isso é algo que a gente tem que fazer. Às vezes, você fica investindo tempo. Você vai lá, você fala, você conversa, você explica, você mostra. E, às vezes, não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar essa pessoa? Não. Você tem que orar por ela. Mas aprenda a guardar o seu coração. Não pare no meio do caminho, não desanime, não deixa todas as outras pessoas, todo o restante do ministério, todas as outras coisas que o Senhor te colocou nas suas mãos para fazer, às vezes por causa de 1, 2 pessoas que ficam jogando pedra, que não reconhecem. Siga, continue, vá adiante. Não fique com o seu coração preso naquilo. E essa noite, isso é para mim mesmo que o Senhor falou. Por isso que doeu tanto. Por isso que doeu tanto. Ele disse, em vez de lamber a ferida, ele disse, siga, continue, adiante. E é isso que a gente tem que fazer, adiante. Oração, intercessão. Quando um dia, se acontecer da pessoa vir, ela vai ser acolhida e vai ser recebida e vai ser encaminhada, mas não pare. E então Jesus foi e ele chegou lá. E essa mulher tinha uma multidão, onde ele estava, naquele tempo ele já estava conhecido, a multidão andando ao redor dele, os discípulos andando ao redor dele, e apareceu uma mulher. Uma mulher, imagina, aparecer uma mulher gritando aqui na igreja. Eu preciso de ajuda. Era isso que ela falou, eu preciso de ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim. E a única informação que nós temos dessa mulher é que ela era uma mulher cananeia. E, às vezes, a gente lê os textos e isso passa meio batido. Era uma mulher cananeia. É como se falasse assim, não, é uma mulher paranaense, é uma mulher carioca, uma mulher catarinense. É uma mulher do Sul, é uma mulher lá de JS. Mas esse cananeia tem muitas coisas aqui. E a gente não pode deixar passar batido. Tem muitas informações preciosas nesse cananeia. Quem eram os cananeus? Oi? Inimigos. Quem era? Da onde que vinha? Qual que era a descendência do povo cananeu? Eles eram filisteus, da Fenícia, descendentes de quem? Nada mais, nada menos do que dela, da Jezabel. Eles eram descendentes de Jezabel. Então, quando diz aqui, uma mulher cananeia, está dizendo uma mulher... Oi, Josi, tudo bem? Uma mulher cananeia, uma descendente de Jezabel. Está dizendo aqui uma adoradora de Baal. Como eram os sacrifícios, a adoração a Baal? Sacrifícios humanos, crianças, orgias sexuais. Aserá eram os deuses daquele povo e muitos outros. Então, aqui está dizendo aqui, uma mulher idólatra, uma mulher que talvez praticava orgias sexuais, uma mulher que talvez entregava em sacrifício seus filhos. É desse povo, é dessa mulher que chegou perante Jesus. E ainda por cima era mulher, que naquele tempo uma mulher valia menos do que nada. Valia menos do que nada. E como Jesus, em todo o seu ministério, ele quebrou os paradigmas daquele tempo em relação a tantas coisas e em relação às mulheres.
como ele valorizou as mulheres. Há quem diga, não, porque a Bíblia é machista. Não, é uma mentira de Satanás. É uma mentira que querem colocar. Querem colocar que a mulher, quando ela se submete ao marido, ela é menor, ela é inferior. E isso é mentira, porque a submissão no padrão bíblico é proteção de Deus para a mulher, é cuidado de Deus para a mulher. E Jesus, ele teve um cuidado todo especial com as mulheres. Ele fez questão de ressaltar isso em todo o ministério dele. Jesus veio através de quem? De uma mulher. O Espírito Santo gerou, mas de uma mulher. Quando ele ressuscitou, quem ele mandou anunciar que ele tinha ressuscitado? Uma mulher, Maria Madalena. Aquela que tinha 7 espíritos impuros. Uma ex-endemoniada. E naquele tempo a mulher não podia nem falar, nem respirar, não tinha voz, não tinha vez. E uma mulher chegou. E, gente, a gente vê, naquele tempo era mais específico as roupas, né? As vestimentas. Hoje é mais... Dá ainda para a gente ver, né? Por exemplo, se você vê uma roupa, se você vê uma mulher com cabelo mais compridão, com uma saia, você já meio que associa que ela é uma mulher crente. Vamos falar a verdade? É ou não é? Sim. A gente fala as tia do coque, né? Já é, né? Dá uma associada. Se a gente vê, por exemplo, chegando aqui um homem de botina, com uma calça jeans, mas assim, né, com uma camisa do agro, você vai falar, é um agricultor. E naquele tempo, muito mais. As vestes denunciavam as pessoas de quem elas eram de longe. Então, quando aquela mulher chegou perto daquele homem santo, gritando, todo mundo sabia quem ela era. Uma pecadora entre nós. Porque ninguém mais tem pecado, né? Só o do outro, que é mais visível do que o nosso, muitas vezes. E então chegou essa mulher, e agora vamos falar dela um pouco pessoalmente. Eu fico imaginando o quanto essa mulher precisou romper com barreiras até o ponto dela chegar nesse encontro com Jesus. Como será que essa mulher ficou sabendo que Jesus podia ajudar ela? Eu fiquei pensando, quem será que falou para ela? O texto não conta para nós. A informação que nós temos é que ela morava ali em Sidom, Tiro e Sidom. Outra informação importante, dava 350 quilômetros da onde Jesus estava para essa região aonde ele se encontrou com essa mulher. Será que ele andou 350 quilômetros por acaso? Ou de barco, também é 350. Eu fui pesquisar, a pé. Lá no Google não tinha de cavalo, de jumento, só tinha a pé e de barco. 350 quilômetros ele andou. Será que ele estava ali por acaso? Será que ele se encontrou com a mulher lá no poço, a samaritana, por acaso? Será que ele se encontrou com aquela viúva que vinha com o seu único filho morto a caminho para sepultá-lo por acaso? Será que nós nos encontramos com ele por acaso? Não. Ele rompeu com a barreira de sair do lugar que ele estava, que era um lugar que era para aceitá-lo, mas que não aconteceu, e ele foi ministrar em uma região que era totalmente idólatra. Uma região de comerciantes, muito influente, muitas pessoas. Mas, de alguma maneira, essa mulher ficou sabendo. De alguma maneira, essa informação chegou até ela. E eu acho que nós podemos imaginar quantos conflitos dentro dela surgiram. Porque ela tinha a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada. E eu pensei comigo mesma, eu acho que quando a gente tem ali um filho que está doente, ou alguma situação assim, ou pensando, né, na situação que nós passamos de enfermidade com a nossa mãe, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance para ela ser curada.
Tudo. Tudo que era humanamente possível, nós fizemos. Então, eu creio que essa mulher, tudo que estava ao alcance dela, ela já tinha feito. Seja com os rituais, buscando nos deuses dela, seja procurando médicos. Não tinha mais para onde ela correr. Só que, amados, hoje nós já temos acesso a Cristo. Ele não pode ser a nossa última alternativa. A gente não pode procurar Ele quando não tiver mais o que fazer. Ele tem que ser a nossa primeira opção. Ele tem que ser a nossa primeira busca. Ela ficou sabendo. Acho que ela já tinha feito tudo que ela podia fazer. Aí ela pensou consigo mesma, eu vou ir atrás. Eu vou ir atrás desse homem. Quem sabe ele pode me ajudar. Mas aí eu acredito que ela deve ter enfrentado outra situação. Será que as pessoas que conviviam ali com ela iam aceitar bem? Ela dizer que ela ia procurar um Deus estrangeiro? Um Deus fora daqueles deuses que ela conhecia? Como será que a família dela reagiu com isso? Como será que as pessoas, os vizinhos, a sociedade ali onde ela estava incutida, porque alguém teve que ficar com essa menina para ela ir? A palavra não conta se ela tinha um marido, se ela tinha mais filhos. Não fala nada. Mas ela precisou romper com a outra barreira, com a barreira social, a barreira da sociedade. E muitas vezes, amados, a gente para nessas barreiras. A gente vem, a gente já teve esse encontro com Cristo, a gente já está dentro da igreja. E quando começam a vir as verdades que o Espírito Santo ministra em nós, para que a gente ande segundo a verdade, que é a palavra, a gente começa a encontrar barreiras internas em nós. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não, mas a vida inteira eu fiz desse jeito, eu acho que é certo, eu acho que isso daí não tem nada a ver. E aí a gente deixa de obedecer. Pelas nossas tradições humanas, deixamos de obedecer aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. E, às vezes, é nas coisas mais simples que Ele fala conosco. E sofremos a consequência. A gente tem que estar com as nossas anteninhas ligadas, porque o Senhor Ele fala conosco o tempo todo, nas mínimas coisas. Esses dias, o Hermes chegou lá, traz um band-aid aí para mim. Tinha arrebentado tudo o dedo lá no barracão, dedo numa marretada, estava tudo. E eu fui pegar o band-aid lá dentro e o Espírito Santo ministrou suavemente no meu coração. Leva 2, porque vai precisar de 2. Peguei 2, coloquei um no bolso e o outro eu fui na mão. Aí fiz o curativo, dele falou assim para mim, eu acho que vai precisar de mais um, né? Eu saquei do bolso, falei, tchanã, está aqui, porque o Espírito Santo falou que era para mim trazer. É nas pequenas coisas, amados. Não são só nas grandes. Nas grandes, principalmente, mas nas pequenas coisas. E, às vezes, a gente não se dá conta de como o ambiente onde nós estamos inseridos e as pessoas que estão ao nosso redor exercem influência para que a gente não venha a obedecer aquilo que o Senhor está nos propondo a fazer, a falar. Porque, muitas vezes, a gente não quer ser aquela pessoa do contra. A gente não quer ser a chata. Porque a gente quer fazer parte daquilo ali que está acontecendo. Então, mesmo sabendo, a gente muitas vezes se omite. E a omissão também é falta de obediência. Mas essa mulher conseguiu romper com essa barreira. E outra coisa, imagina só, né? Eu fiquei pensando, imaginando, quando eu fui me achegando do Senhor, quando eu comecei a vir na igreja, e as coisas até hoje, o segundo louvor que ministrou foi o louvor do meu encontro com Deus. Vim para adorar-te, foi o louvor do meu encontro com Deus. Né? A gente estava junto lá. E, assim, o medo talvez que ela teve de, eu vou chegar lá, será que Deus vai me aceitar? Será que
Ele vai olhar para mim, será que eu vou conseguir chegar até ele? Será que ele realmente pode atender o meu pedido? A insegurança que muitas vezes nós temos, porque realmente nós sabemos que nós não somos dignos de se achegar ao Senhor. Mas quando nós nos revestimos com o sangue do Cordeiro, o Senhor olha para nós e Ele olha através de nós e além de nós, e Ele vê o sangue do Cordeiro que nos cobre, que nos justifica, e por isso nós podemos nos achegar confiantes diante do Senhor. Porque nós temos, a palavra fala que nós temos esse advogado fiel, que está lá à direita do Pai conosco, por nós. E ela, com todos esses pensamentos, né? Está escrito isso na palavra? Não, amados, mas assim, a gente tem que imaginar como foriam as cenas. Colocar um pouco de imaginação. Vamos se colocar no lugar dessa mulher. No lugar dessa pessoa que está passando por essa experiência. E isso serve para quando a gente ver alguém chegando aqui na igreja. Ou para quando a gente tiver a oportunidade de ministrar alguém. Para que a gente olhe para essas pessoas com o mesmo amor que nós fomos olhados. Que nós fomos acolhidos. Hoje em dia, muitas vezes, quando a gente vê pastores, líderes caindo, as pessoas apontam o dedo, porque o fulano, e se esquecem de todas as vezes que foram recebidos com amor, que foram acolhidos mesmo quando tinha caído, que foram limpos. Que a gente possa olhar com esses olhares de amor. Porque muitas vezes a igreja não olha. Olha o que os apóstolos fizeram com ela. Manda ela embora daqui. Está incomodando. E então essa mulher foi. Foi. Ela criou coragem e ela foi. E muitas vezes o que nós precisamos é coragem, amados. Coragem para a gente cumprir aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Muitas vezes é a parte mais difícil, ter coragem. E ela foi. E ela chegou. E aí Jesus, ele tem um senso de humor muito interessante, né? Porque a gente só prega na igreja essa questão que Jesus é amor, muitas vezes. Aqui não, aqui a gente prega a verdade mesmo, mas tem muita coisa aí para fora que Jesus é amor. E esquece que Ele é fogo consumidor também. E aí ela foi, chegou lá, começou a gritar, pedindo socorro, por favor, me ajuda. E Jesus não deu nem moral para ela. E aí, amados, como que a gente ia ficar se a gente chegasse aqui na igreja pedindo ajuda e... Vamos colocar na conta do pastor, né? Porque é sempre na conta do pastor, né? E o pastor nem tchum para você. Ô, pastor, estou precisando de ajuda. Ele, O que a gente faz? Também nunca mais eu volto naquele lugar. Porque ninguém olhou para a minha cara. Porque ninguém está nem aí para mim. Porque eu fui lá pedindo ajuda, pedindo socorro. Aquele povo lá, tudo metido, ninguém olhou para a minha cara. É ou não é? É. Nós combinamos, né? Isso aí ajuda a tia, né, filho? E isso demonstra o quê? O quanto de orgulho tem dentro do nosso coração. E Jesus estava vindo de um ambiente onde pessoas orgulhosas não conseguiam enxergar e reconhecer quem ele era. Só que Jesus já sabia o que tinha no coração da cananeia. Ele só queria dar uma lição para nós e para as pessoas que estavam ali ao redor vendo. Ele queria dar uma lição para os discípulos, que se achavam muito melhores do que aquela cananeia, que se esqueceram há pouco tempo atrás da onde o Senhor tinha tirado eles. E muitas vezes o Senhor está dando essa lição para nós hoje, porque muitas vezes nós nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou, da onde Ele tem nos tirado, porque somos orgulhosos muitas vezes. Mas ela continuou. Os discípulos já falaram, Jesus não deu moral para ela?
é nós agora. Manda embora. Aí Jesus já deu nos dedos deles, né? Falou, ó, psh. É tipo a mãe e o pai, quando a gente está brigando com um filho que fez arte, aí o outro fica assim, ihu. Aí a mãe já, ó, psh, fica quieta aí. Você não está com moral para falar nada aqui, não. Né? É. É. E aí, Jesus já falou para eles, ué, mas eu não vim para os filhos perdidos da casa de Israel? Ali ele já estava demonstrando que ele não tinha vindo só para aqueles que eram os dignos, para aqueles que eram os legítimos, mas para que ele estava vindo para os gentios. E muitas vezes é assim, amados, que nós nos comportamos. Muitas vezes a gente, com certeza, nós somos separados, somos santos, porque escolhemos nos separar para estarmos na presença do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que quem ainda não entregou sua vida para Cristo. E muitas vezes é esse orgulho, é essa religiosidade que acaba afastando as pessoas que estão lá fora de ter um encontro real com o Senhor. E aí, o que essa cananeia fez? Gente, essa mulher, ela saiu bufando. Ela falou, eu sabia que esse homem não ia fazer nada. Eu sabia que ninguém podia me ajudar. Saiu desesperada, chorando, o que eu vou fazer com a minha filha? Não. A palavra disse que ela, porém, veio e o adorou. Humilhada. Humilhada. Ela adorou. E aí, quando a gente chega nessa parte do texto, a gente fala, agora vai. Agora Jesus vai pegar ela lá, vai dar um abraço nela e vai falar, eu vou curar sua filha e vai dar tudo certo. E aí Jesus dá uma olhada assim. Ela adorou e falou, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Amados, aos cachorrinhos. O que ele está falando aqui? Vamos voltar, vamos usar outra história de referência. Quando ele chegou lá com a mulher samaritana no poço, Jesus chegou e conversou um pouco com ela e falou assim, bem certo és que tu não tem marido, né? Tu já está no 5º e nenhum deles é teu. Papo reto. E, às vezes, a gente fica procurando um monte de palavra, um monte de rodeio para a gente falar a verdade que a pessoa precisa escutar, porque a gente não quer ficar mal com ninguém, a gente quer ficar bem na fita com todo mundo. E Jesus nos ensina que não é assim. Então, ela falou assim, é verdade. É verdade o que você está falando. E aqui ele falou assim, não é correto eu tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Quando ele está falando cachorrinhos, amados, ele está falando para ela, eu sei quem tu é. Eu sei de onde tu vem. Eu sei por onde teus pés andaram. Eu sei os pecados que tu cometeu. Eu conheço teu coração. E ela respondeu para ele, é verdade. E aqui tem outra lição importantíssima nesse texto. Como nós reagimos quando nós somos confrontados por Deus, seja Ele usando pessoas sábias, nossos líderes, ministrações, a própria palavra, quando nós estamos orando e Ele fala conosco, quando Ele nos confronta no nosso erro, como nós reagimos? Porque eu bem sei que tu é invejoso, que tu inveja aquilo que o teu irmão tem. Porque eu bem sei que tu és fofoqueiro, que tu fala mal do teu próximo. Por bem que eu bem sei que tu és ladrão, que tu não paga o imposto,
que tu desvia. Porque eu bem sei que tu és maldizente, que você fala mal da empresa que tu trabalha, do patrão que tu trabalha. Porque eu bem sei que tu me honra com teus lábios, mas que o teu coração está distante de mim. É sobre isso que o Senhor estava falando. E ela respondeu, é verdade. E, amados, o que está acontecendo muitas vezes hoje, quando a pessoa está sendo confrontada, quando nós somos confrontados, a pessoa se fecha, a pessoa se afasta e fala, não, mas não é bem assim. Não, mas eu sou assim porque aconteceu isso. Não, mas eu fiz isso por causa que o outro fez isso para mim. Sempre querendo justificar. Sempre querendo usar a máscara da religiosidade. Pecado tem nome. E a gente precisa dar nome para o pecado que a gente está cometendo. A gente precisa dar nome para os sentimentos que realmente trazer à tona, trazer para fora os sentimentos que nós estamos carregando no nosso coração. Porque a palavra fala, confessar a Deus para você ser perdoado. Ali, quando ela disse é verdade, quando a samaritana disse é verdade, elas estavam sendo perdoadas. E confessar aos homens para você ser curado. Tem coisas, amados, que nós vamos ter que procurar. Líderes. Pessoas que realmente são pessoas íntegras. Para você abrir seu coração. Para você falar. Eu tenho inveja. Eu faço isso. Eu adulterei. Eu compro coisas escondidas do marido. E assim por diante, eu olho coisa que eu não devo na internet. Porque aí vem a cura. Vem o perdão e vem a cura. E naquele momento aquela mulher estava sendo curada. E a palavra fala... Põe aí para mim, por gentileza, em Tiago... Cadê aqui? Onde que está? Tiago 4, 9 e 10. Tiago 9 e 10 diz assim, ó... Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tem aquele ditado que fala, os humilhados serão exaltados. Não. Não é para você ser saco de chão, pano de chão das pessoas. É a gente se humilhar para Deus. É a gente chegar e falar, é verdade, Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna, é verdade o que o Senhor está falando. E aí ela falou isso, ela falou assim, é verdade, Senhor. Os cachorrinhos comem da migalha. Quem é o pão da vida, gente? Quem é o pão que está sobre a mesa, o pão da presença? É Jesus. Ela estava dizendo ali, uma migalha sua. Se eu apenas tocar na sua veste, se o Senhor quiser, eu posso ser curada. A minha filha pode ser curada, a minha casa pode ser restaurada. Eu não preciso ver milagres. Eu não preciso que o Senhor abra o céu, que uma sarça pegue fogo na minha frente para mim acreditar no que o Senhor está falando. Uma migalha do Senhor, uma migalha é o suficiente para mim. Ela se humilhou e a palavra diz que Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem. Que seja feito conforme você quer. O posicionamento daquela mulher, dela ter aberto mão do que os outros iam pensar dela, dela ter saído da sua casa. Jesus foi para um ponto onde ele seria acessível para ela. Ele andou 350 quilômetros para estar acessível a ela. Mas ela precisou fazer a parte dela.
Sair da casa dela, sair da zona de conforto, amados. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Ele está disponível. Naquele dia, aquela mulher teve esse encontro com o Senhor, ela estava frente a frente com Ele. E ela alcançou o favor do Senhor sobre a casa dela. Ela foi reconhecida no começo, qual era o nome dela? A mulher cananeia. No final, como que Jesus chamou ela? A mulher de grande fé. O Senhor mudou o nome dela. O Senhor mudou a referência dela. E o depois? A Bíblia não conta. É igual Jonas, gente. Eu queria tanto ter sabido o que aconteceu com Jonas depois. Tem umas coisas que não conta para nós o que aconteceu. Curiosa. E o nome dela foi mudado. Ela não foi mais conhecida como a mulher cananeia. Ela foi conhecida como a mulher de grande fé, que teve a filha endemoniada curada. E reparem que Jesus não falou que a sua filha seja curada. Jesus falou que aconteça conforme for a sua vontade. Porque o coração dela estava exposto diante do Senhor. Porque muitas vezes, como aconteceu quando Jesus encontrou o cego, paralítico, no tanque, ele perguntou, o que tu quer? E em vez de falar, eu quero ser curado, né? O paralítico, né? Era o paralítico. Eu quero ser curado, eu quero andar. Ele começou a dar desculpa. A gente precisa parar de dar desculpa para Deus. Eu vou obedecer quando isso acontecer. Não, se o Senhor, vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor curar minha filha, aí eu vou te seguir. Não, se o Senhor me der aquele emprego que eu quero, daí eu vou entregar minha vida para Cristo. Não, se o Senhor restaurar o meu casamento, aí eu vou servir na igreja. Eu vou servir ao Senhor, eu vou me entregar. Amados, não. A adoração vem primeiro. A obediência vem primeiro. A adoração. E no caminho o Senhor vai arrumando as coisas. E não vai ser no tempo que a gente quer. Tem outra lição preciosa aqui. Por um tempo ali, ela precisou lidar com o não de Deus. E muitas vezes a gente vai precisar lidar com o não de Deus. Como nós reagimos com o não de Deus? Quando nós somos contrariados. Vocês conseguem perceber o quanto esse texto, esse pequeno texto, tem ali o quê? 5, 6, 7 versículos. Ele tem lições tão profundas para tratar o nosso caráter. O quanto muitas vezes nós nos apresentamos orgulhosos diante do Senhor. O quanto muitas vezes nós falamos até das coisas que tem dentro do nosso coração com outras pessoas, mas não para Deus. E naquela tarde lá, aquela mulher, naquela manhã, não sei, naquele dia, ela teve um encontro com Jesus. Ela conseguiu chegar até Ele. E ela aproveitou a oportunidade que ela teve. E nós? Hoje nós estamos aqui. Nós conseguimos chegar nesse lugar, ter esse encontro marcado com o Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, amados. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos falar para Ele as coisas que têm habitado dentro de nós. Seja orgulho, seja uma dor, seja uma preocupação, seja uma ansiedade que está no nosso coração, uma preocupação. Mas vamos apresentar isso ao Senhor, porque a resposta para todas as nossas perguntas está nele. Mesmo que ela seja diferente daquilo que nós gostaríamos de ouvir, daquilo que nós gostaríamos de receber. A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Amém?
Então, eu convido a igreja.